Segunda a Tessalonicenses, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Segunda a Tessalonicenses, capítulo 2. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém,
Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ação de graças e exortação. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Paulo pede as orações dos Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Exortação à prática de vários deveres cristãos pessoais, sociais e coletivos. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós
Há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos, no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação final e a bênção. A saudação é de próprio punho. Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Muito bem, esse capítulo, ele é muito profundo, ele é muito forte. Ele nos chama a atenção para uma coisa que vai acontecer, uma promessa, uma profecia, uma condição que o Senhor nos coloca, uma condição que aqueles que não conhecem a Deus, ele deixou bem claro, olha só, ele promete que quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, quer dizer, o fogo vai descer sobre a terra. Já há promessa lá em Pedro, dizendo que a terra vai ser exterminada por meio de fogo. Não mais por água, como o Senhor prometeu que não seria por água, mas por fogo. O sol vai fazer com que a terra pegue fogo. E nós, meus irmãos, podemos estarmos confirmando isso, que recentemente saiu nos jornais, nas notícias, que a própria ONU está declarando que o tempo está ficando cada vez mais quente e eles estão tendo previsão de temperaturas altíssimas nos próximos anos. Então a ciência está confirmando essa profecia. Preste atenção. A ciência está confirmando essa profecia, que quando se manifestar os anjos do seu poder em chama de fogo tomarão vingança contra quem? Contra os que não conhecem a Deus. Como assim não conhece a Deus? Porque de repente você fala, mas não é justo porque a pessoa não conhece a Deus. Mas não é nesse sentido. Não conhece a Deus porque desprezou a oportunidade de conhecê-lo. Tá entendendo? Deus é justo. Quem nesse mundo não está tendo a oportunidade de conhecê-lo? Tá me entendendo? Você que está ouvindo agora essa mensagem, você está tendo oportunidade de conhecê-lo. Você está sendo chamado a atenção a essa profecia, ao que vai acontecer nesse futuro. Entende? Então, todos aqueles que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Essa mensagem é, senão, para todos os cristãos, os crentes, os evangélicos. Então, não é somente para aqueles que desprezaram a oportunidade de conhecê-lo, mas para aqueles que conheceram o Evangelho e conhecem o Evangelho, mas não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Porque existem outros evangelhos.
As pessoas hoje em dia, muitos falsos profetas, pegam o evangelho, homens carnais, e distorcem o evangelho, mitificam ele, pegam o evangelho e mistura ele com outras coisas que não tem nada a ver, criam conceitos próprios, criam leis, criam regras de homens, assim como o próprio Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, já falou que aconteceria. Ou seja, a apostasia. Isso é a apostasia. Já está acontecendo. Hoje em dia você vê de tudo, incluindo o evangelho. Você vê o evangelho sendo incluído em tudo. Coisas horríveis, coisas nojentas, coisas materiais, carnais, entendeu? Tem igrejas que só pregam prosperidade, só falam de riquezas, e o plano da salvação fica em segundo plano, entende? Então, isso já estava escrito. Então ele está dizendo aí, a todos os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E onde você encontra esse evangelho? Está nas igrejas, está em inúmeras denominações, uma diferente da outra, que são rivais na terra? Não. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo você encontra na Bíblia. Está lá no livro de Mateus, no livro de Lucas, no livro de João, está lá em Atos dos Apóstolos. Lá você encontra todo o evangelho, todas as ordenanças do nosso Senhor Jesus, para poder praticar. E como que você vai conhecer elas se você não lê, ou se você não ouve quem pregue elas na sua essência? Está sendo difícil encontrar pregações na essência do evangelho hoje em dia, mas você tem acesso ao conteúdo na sua essência, que é a própria Bíblia. Você pode ir lá conhecer, ler e começar a praticar. Então você vai se incluir aqui. Aliás, você não vai se incluir aqui, porque ele virá contra aqueles que não obedecem o evangelho. Não obedece. Conhece, mas não obedecem. Entende? Então não é obediência a conceitos humanos, é obediência ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidades eternas, de eterna destruição, banidos da face do Senhor, e da glória do seu poder. Entendeu? Serão banidos, quer dizer, ele virá salvar, e aqueles que se enquadram nesses dois pontos que ele coloca, de ter desprezado a oportunidade de conhecê-lo e não obedeceram ao evangelho, viveram suas vidas sem obediência ao evangelho, serão banidos, afastados, ou seja, vão cair no inferno, entendeu? No lago de fogo e enxofre, vão ficar dispersos nas trevas. E isso é muito sério, meu amigo, minha amiga. As profecias estão se cumprindo. Elas estão se cumprindo a cada dia mais. Ok? Então, vamos procurar com temor e tremor. Não que a gente vai ficar olhando outras igrejas, as igrejas com maus olhos. Não, tenha bons olhos. Até porque eles estão pregando a palavra de Deus. É só Deus que vai julgar. Mas nós temos que filtrar, tá? O apóstolo Pedro manda a gente provar os espíritos. Olha só, quando você lê a Bíblia, você aprende. Então manda provar, manda filtrar. E como você vai filtrar? Na própria palavra. Confira na palavra, leia a palavra, aprenda ela e pratique. Ok? Porque todos aqueles que buscam o Senhor Jesus, até que se prove o contrário, são nossos irmãos em Cristo. Nós temos que amá-los e ajudá-los e exortá-los na palavra, uns aos outros, vivendo em amor, guardando nossos olhos, guardando nossas vestes brancas, ok? Então, pegue essa palavra, esse momento, esse vídeo, reveja, reouça
e comece a praticar. Se volte para Cristo, se volte agora, porque você sabe você conhece a verdade, você sabe do que está sendo falado aqui. Você está sendo chamado a atenção para que haja o avivamento, o renovo. Mesmo que você tenha falhado, caído, mas ainda há chance, meu amigo. Ainda há chance, tá? Mais vale um cão vivo do que 2 leões mortos, ok? Enquanto há vida, há esperança. Se levante e recomece. Recomece de novo. Recomece com Cristo, tá bom? Deixo aqui essa mensagem, esse vídeo para você. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te renove, nos renove e venha nos manter até a vinda dele ou até o dia que ele quiser nos levar. Deus abençoe, curta, compartilhe, deixe seu like e tamo junto. Até mais.